Eleições 2022. Faltam apenas 20 dias para as eleições do segundo turno e para comentar este momento político, hoje a gente vai receber aqui no estúdio, aliás, não no estúdio, à distância, online, o Mário Sérgio Lepre, que é cientista social, mestre em ciência política e também professor da PUC do Paraná. Bom dia, professor, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Bom dia, Cláudia, bom dia a todos os telespectadores da TV Jovem Pan. Professor, eu gostaria de saber o que a gente pode esperar aí dessa eleição para presidente, dependendo de quem for eleito, a partir do tamanho da composição e da formação da Câmara e do Senado. Bom, então a gente tem o seguinte, nós já elegemos o futuro Congresso Nacional. Então a próxima legislatura, ela já foi eleita no dia 2 de outubro. E é uma legislatura que tem uma característica um pouco diferente. Ela está muito mais com uma bancada de conservadores, né, que, na verdade, estão vinculados ao presidente Jair Bolsonaro. Então, eu diria para você que você tem uma bancada de conservadores, você tem uma centro-direita muito forte, né? Então, no caso da eleição, na reeleição do presidente Bolsonaro, ele teria muita facilidade para atuar no que diz respeito a propostas e mudanças constitucionais, inclusive, né? Então, reforma tributária, reforma administrativa, que ainda não foram concretizadas, então essas duas provavelmente terão uma rapidez muito grande, né, no Congresso Nacional. Então, agora, no caso da vitória do candidato da oposição, aí nós teremos um Congresso que não é aliado, né? Vai ser um Congresso que vai ser aquele momento que nós já tivemos no passado, né? Em que o governo precisa negociar. Vai ter que ir ao Congresso Nacional, aí vai precisar ver como é que serão as eleições das mesas, porque você vai ter, para a próxima legislatura, uma eleição para presidente da Câmara e uma eleição para presidente do Senado. Então, a composição de forças, vencendo o Bolsonaro, você provavelmente tem a reeleição do Arthur Lira muito facilmente. No Senado Federal, depende, porque o Rodrigo Pacheco pode pleitear uma reeleição, sim, mas a bancada que o atual governo fez para a futura legislatura, ela é bem expressiva. Então, haverá aí algumas negociações. Então, tudo isso é algo que nós vamos ver em 2023, mas o Congresso Nacional hoje é um Congresso Nacional que tem uma vinculação muito forte com o presidente Bolsonaro, isso é muito claro. Professor, a gente tem uma arte que mostra o resultado das eleições presidenciais no Brasil todo, mostrando aí no mapa em vermelho os estados em que Lula ganhou, em todos os estados do Nordeste e na maioria do Norte. Em azul, os estados em que o presidente Bolsonaro ganhou, também todos os estados do Sul, o Centro-Oeste e também o Sudeste, onde ele só perdeu em Minas Gerais. A gente também tem uma outra arte que a outra arte a gente vai mostrar daqui a pouquinho, mas vamos falar desse momento aí. Pela composição aí que a gente vê no mapa, professor, Minas Gerais, o que se fala é que é um reflexo do Brasil, é como se fosse um espelho do Brasil, com os eleitores aí do norte do estado votando mais em Lula, os eleitores do sul votando mais em Bolsonaro. Foi o único estado aí da região sudeste em que Lula saiu vitorioso. O que deve mudar agora com esse apoio do Zema, o presidente Jair Bolsonaro no estado? Os eleitores do Zema devem ir com o Bolsonaro nessa escolha? Então, na verdade, o Zema está empenhado, né? A gente já viu declarações dele, inclusive aqui na PAN, com aquela ideia de que é possível que haja uma congruência entre aquilo que ele entende como boa gestão, aquilo que os prefeitos entendem como boa gestão e aquilo que ele visualiza junto ao governo Bolsonaro. Então, partindo desse pressuposto, ele vai, sem dúvida alguma, ele vai se reunir com prefeitos e tentar, obviamente, buscar um alinhamento, uma congruência. Por que congruência? Porque quando você tem um voto, por exemplo, para governador no Zema e para presidente no Lula, ali, não que isso seja algo assim impossível, não, é possível e existe. O eleitor médio, ele vota muitas vezes vinculado à pessoa, característica da pessoa.
Então o Zema é uma pessoa que ele tem aquele jeito mineiro e ele é muito simpático. Obviamente que o eleitor médio, ele vê no Zema um bom governador, né? E aí, de repente, a figura do presidente pode não ter aquela mesma simpatia. Então, aí é aquele voto que para nós aqui, seria um voto incongruente, né? Em que você tem um alinhamento um pouco estranho, porque são duas propostas diferentes. Mas isso é algo que é característica de um eleitorado que muda muito o voto. Então, quando você trabalha, e isso eu acredito que o Zema vai fazer, levando exatamente essa informação de que é saudável para Minas, que você tenha um alinhamento por conta exatamente desse mesmo modelo, que é um modelo de gestão em que você não trabalha muito com favores, com aquele fisiologismo típico da política, então é aí que ele vai tentar entrar. Então, há alguns fatores que podem ajudar. Tanto os prefeitos como a bancada de Minas, você tem, a gente estava falando agora do Congresso Nacional, você tem um Congresso Nacional que tem um viés bastante claro na direção do atual presidente. Então, há sem dúvida alguma uma movimentação forte dos políticos na base para buscar o alinhamento. Okay. Então, vão trabalhar no sentido porque a capilaridade na política é muito forte. Porque você tem aquele eleitor lá da ponta, de cidades pequenas, e lá você tem como se fosse um anteparo, que a gente chama de cabo eleitoral, né? Mas na verdade são as pessoas que lidam diretamente com a prefeitura, com os vereadores, e trabalham ali naquele ambiente que é bem capilarizado, mas é da ponta. Então, a mudança nesse ambiente que favoreceria o Bolsonaro. Bem feito, isso pode sim render bons resultados. E aí você teria, assim, um acréscimo de votos em Minas Gerais. Outra coisa é a possibilidade da diminuição de abstenção. Então, quando você observa a eleição que agora vai para o segundo turno, então pode haver mais abstenção no Nordeste, por exemplo, em que você já tem muitos governos já que se elegeram no primeiro turno e, de repente, um trabalho bom feito pelo governo pode levar a uma diminuição da abstenção. Então, aquele que se absteve no primeiro turno pode vir a votar. Isso tudo é uma quantidade de votos que circulam, que podem ir de lá para cá, que acrescentam, que retiram. Então, são vários fatores.